Nessa Heitorias vamos mostra. Amo fez superação e a persistência, de garoto de rua, e fez mostra para as pessoas que ao parecia não, e tudo Ricardo Mendes nasceu em uma pequena vila no interior, onde o cheiro do mato molhado e o som do vento nas árvores eram as únicas coisas que marcavam o ritmo do tempo. Cresceu em uma casa simples, sem luxo, mas cheia de sonhos. Seu pai, um homem rude e trabalhador, sempre dizia que o segredo para a felicidade estava no suor da testa e na força das mãos. A mãe, com olhos calorosos e um sorriso suave, não concordava completamente. Para ela, o segredo estava na fé e na confiança de que um dia tudo daria certo. No entanto, a vida a levou cedo, deixando Ricardo com um vazio que ele jamais soubera como preencher. Desde jovem, a ambição de Ricardo foi maior que os limites de sua origem. O garoto quieto, que passava horas observando os negócios do pai, acabou descobrindo a força que o dinheiro tinha para transformar o mundo ao seu redor. Aos 18 anos, com o pouco que seu pai lhe deixara, ele deixou a pequena vila e foi para a cidade grande, onde o império financeiro que ele tanto desejava começou a tomar forma. Ricardo nunca foi um homem de muitas palavras, mas sim de ações. Sua mente calculista e seu olhar afiado o ajudaram a conquistar tudo o que o mundo corporativo podia oferecer. Ele tinha um talento nato para fazer dinheiro, para ler os sinais do mercado, para entender os caprichos da economia. Não era uma questão de sorte, mas de determinação implacável. Ricardo sabia o que queria, e não havia espaço para dúvidas. Mas, em sua busca incessante pelo sucesso, ele foi se afastando de tudo que um dia lhe foi importante. A fé, que um dia fora seu refúgio durante os momentos difíceis da infância, desapareceu como as sombras da noite ao amanhecer. Para ele, Deus parecia tão distante quanto a simplicidade de sua origem. Sua vida era agora uma construção imponente de riqueza, de poder e, acima de tudo, de controle. Seu nome era sinônimo de respeito, de alguém que ninguém ousava desafiar. Contudo, no fundo de sua alma um vazio começava a se formar. Não havia mais tempo para a fé, nem para Deus, nem para sua família. O império que ele havia erguido era sólido e imbatível, mas não preenchia o espaço dentro de si. Ricardo se casara com Laura, uma mulher encantadora, de origem também humilde, mas com uma visão mais leve da vida. Laura acreditava na bondade das pessoas, na importância de manter o espírito aberto e acolhedor. Ela nunca desistiu de sua fé, embora fosse claro que Ricardo já não a acompanhava em suas orações e gestos de devoção. O casamento entre eles, à primeira vista, parecia perfeito. Um homem de sucesso e uma mulher que representava a elegância e a graça. Mas dentro da casa de Ricardo Mendes, as paredes imponentes e frias de seu império se erguiam também ao redor de seu coração. Ele não a amava com a intensidade que ela desejava, e Laura sabia disso. Ele não amava ninguém com intensidade, apenas seu próprio sucesso. Ele ignorava, no entanto, que a vida estava prestes a jogar-lhe um golpe que abalaria até os alicerces mais firmes de seu império. E esse golpe viria de alguém que ele jamais esperaria encontrar. Alguém que traria, de forma inesperada, a verdadeira possibilidade de cura para sua alma atormentada. Era uma manhã como qualquer outra na vida de Ricardo Mendes. O céu estava limpo. A cidade pulsava com a energia das avenidas movimentadas, e ele estava focado em sua rotina impecável. Clara, sua esposa, estava em casa, cuidando de seus afazeres, uma presença suave e constante em sua vida. Era assim que as coisas funcionavam. Ricardo comandava o mundo exterior, enquanto Clara mantinha a ordem dentro de seu castelo de concreto e vidro. Naquela manhã, contudo, algo parecia diferente. Clara, normalmente cheia de energia e disposição, estava visivelmente mais cansada. Ela não falava muito sobre isso, mas Ricardo percebeu a leve palidez em seu rosto e o jeito com que ela se sentava no sofá, evitando os passos apressados que costumava dar pela casa. Ela dizia que era só uma leve indisposição, talvez por conta da mudança de clima, mas o olhar preocupado de Laura, sua amiga de longa data, que a visitava com frequência, dizia mais do que qualquer palavra. O dia passou rápido,
E Ricardo logo se viu atendendo telefonemas, fechando negócios e tomando decisões. Mas no fundo, sua mente estava distante. Havia algo no ar, uma sensação indefinida, como se o futuro estivesse prestes a se tornar um peso insuportável. À noite, o grito de Clara o acordou. O som era agudo e desesperado, uma quebra abrupta do silêncio da casa. Ricardo saltou da cama, coração acelerado, e correu para o quarto dela. Clara estava deitada, o rosto pálido, suando frio. Ricardo, algo não está certo, ela disse, a voz trêmula. Ele a levou às pressas para o hospital. O carro cortava as ruas escuras da cidade, e o vento batia forte contra as janelas. O medo tomava conta do peito de Ricardo, uma sensação esmagadora e desconhecida. A esposa de quem ele se afastara tanto nos últimos anos estava ali, no limite de algo que ele ainda não compreendia. O que estava acontecendo com ela? Ao chegar ao hospital, a situação piorou. O diagnóstico veio rápido e implacável. Clara havia sofrido um AVC. A gravidade do quadro fez com que ela fosse levada à UTI, e os médicos falaram sobre as chances de recuperação, que não eram nada promissoras. Ricardo, ali de pé, sentiu o mundo desabar sobre seus ombros. A mulher que ele havia negligenciado, que ele não havia ouvido, agora estava à mercê de uma doença que ele não sabia como enfrentar. As horas passaram como dias. A tensão no ar era palpável, e apesar dos médicos tentarem acalmá-los, a incerteza pairava em cada corredor do hospital. Clara lutava pela vida, mas os médicos não davam muitas esperanças. O futuro de Ricardo e Clara, o império que ele tanto havia construído, agora estava ameaçado por algo que ele não podia controlar. E então veio a pior notícia. Clara, possivelmente, nunca mais andaria. A tragédia não se limitava ao que estava acontecendo com seu corpo. Era também um golpe direto em tudo o que Ricardo havia construído. Uma lição dura sobre o quanto o controle que ele pensava ter sobre sua vida era, na verdade, uma ilusão. A dor de ver Clara, sua esposa, em uma cama de hospital, imóvel, e a desesperança de saber que sua vida nunca mais seria a mesma, consumiram Ricardo de forma avassaladora. Ele sentiu uma tristeza que não sabia que existia dentro de si. Sentiu também, pela primeira vez em muito tempo, um arrependimento profundo por tudo o que havia deixado de lado em sua busca egoísta pelo sucesso. Mas o mais doloroso de tudo era que ele não sabia como lidar com essa nova realidade. Enquanto ele enfrentava a devastação da situação, a única coisa que ele sabia com clareza era que o império que construíra não podia salvar Clara. Ele olhou para ela com os olhos fechados e o corpo frágil, e se deu conta de que talvez a única coisa que pudesse salvar ambos fosse algo que ele nunca tivera: fé. A casa que antes era o palco das conversas corporativas e das celebrações elegantes, agora parecia um vazio sem fim. A luz da manhã, que antes entrava pelas grandes janelas de vidro, parecia mais fria, mais distante. Ricardo sentia o peso do silêncio. A presença de Clara na cama do hospital, imóvel, parecia tomar conta de tudo. Ele não sabia como agir, como lidar com o que estava acontecendo. Quando os médicos confirmaram o diagnóstico, dizendo que Clara nunca mais andaria, uma sensação de impotência tomou conta de Ricardo. Ele, que sempre soubera como controlar os negócios, as finanças, tudo o que envolvia sua vida, agora se via à mercê de algo muito maior e muito mais cruel. Os dias passaram, mas o tempo parecia estar paralisado, tal como a mulher que ele amava. Clara não falava muito. O olhar dela, antes cheio de esperança e alegria, agora estava vazio, perdido em algum lugar dentro de si. Ela não perguntava mais sobre a vida, sobre o que acontecia fora do hospital. Ela não tinha mais força para... Isso! Estava apenas ali, presa à sua própria fragilidade. A dor de ver Clara naquela cama era insuportável para Ricardo, mas o peso maior que ele sentia era o de perceber que a esposa com quem ele havia compartilhado tantas alegrias e desafios havia desaparecido de certa forma. A mulher, cheia de vida e sonhos, havia se tornado uma sombra do que fora. Laura, que se tornara amiga de Clara ao longo dos anos e sempre fora uma presença acolhedora, sentiu o impacto da tragédia de forma profunda.
Ela tentava consolar Ricardo, tentando fazer com que ele encontrasse uma maneira de lidar com a situação, mas ela sabia que ele estava se distanciando cada vez mais de tudo e de todos. O imenso império de Ricardo, sua fortuna, seus negócios, não tinham valor algum diante da dor e da impotência que ele sentia. Ricardo passava os dias no hospital, olhando para Clara, mas sem saber o que fazer. Ele tentava, com todas as suas forças, manter a aparência de controle, de que tudo ficaria bem. Mas era uma fachada, uma mentira que ele começava a acreditar cada vez menos. Laura, com seu olhar gentil e sua fé inabalável, não desistia de Clara. Mesmo com o peso da dor, ela nunca deixou de acreditar que existia uma chance de cura. Ela falava em esperança, em milagres, mas essas palavras soavam vazias para Ricardo. Ele já não acreditava em nada disso. As semanas se arrastavam e a cada novo dia ele se via mais perdido. Clara estava cada vez mais debilitada. A fragilidade de seu corpo contrastava com a força que ela sempre havia demonstrado. Ricardo não sabia o que fazer. Ele não sabia como ajudá-la a sair daquele estado, nem como ajudar a si mesmo. Foi durante uma dessas noites em que ele estava sozinho no hospital, depois de mais uma visita frustrante aos médicos, que o desespero tomou conta de sua mente. Ele estava na sala de espera, as mãos tremendo, o olhar vazio. Não havia mais nada a fazer. O império que ele havia construído não poderia salvar Clara. E mais do que isso, ele se deu conta de que, de certa forma, ele havia perdido Clara muito antes daquele acidente. Ela estava ali, mas não estava mais com ele. Foi nesse momento que ele se lembrou da Bíblia de sua mãe. A imagem da mulher que ele amava e que sempre acreditou na fé passou por sua mente como uma lembrança distante, mas ao mesmo tempo urgente. Ele sabia que sua mãe sempre lhe dizia que, mesmo nas piores situações, a fé podia mover montanhas. Mas Ricardo já não acreditava nisso. Já não acreditava em nada. Quando ele retornou para a casa naquela noite, a escuridão que tomava seu coração parecia impossível de afastar. A casa estava vazia, fria, sem vida. Ele se sentou sozinho na sala, olhando para o telefone como se aguardasse uma ligação que nunca chegaria. O vazio dentro de si parecia maior a cada minuto. Mas, antes que o peso de sua solidão pudesse tomar conta de sua mente, uma figura apareceu na porta da sala. Era Laura, com seus olhos serenos e seu semblante calmo, que, sem dizer uma palavra, se sentou ao lado dele. Ela colocou uma mão sobre a de Ricardo, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu um fio de conexão com o que antes acreditava ser impossível: a esperança. A cidade, com seu ritmo frenético, sempre foi um lugar de contrastes. Enquanto alguns viviam no luxo, cercados por riquezas e facilidades, outros lutavam por uma vida mínima, muitas vezes invisíveis aos olhos daqueles que estavam ocupados demais para ver. Gabriel era um desses invisíveis, mas sua luz interior brilhava com uma força que muitos não podiam perceber. Gabriel nasceu nas ruas, sem lar, sem família, sem as conveniências que a sociedade tanto prezava. Ele tinha apenas o que o dia lhe oferecia e um coração cheio de fé. Desde muito pequeno, fora ensinado pela avó, uma mulher simples e cheia de sabedoria, a acreditar em Deus e a ver o bem em todos os lugares, mesmo nas situações mais difíceis. A avó sempre dizia que a fé era a única coisa que ninguém podia tirar de uma pessoa. Ela lhe ensinara que, mesmo sem ter nada material, a verdadeira riqueza estava no espírito, e esse ensinamento se enraizou profundamente no coração de Gabriel. Ele acreditava nas pequenas maravilhas do mundo, nos milagres simples e, principalmente, acreditava que podia ajudar os outros, mesmo que não tivesse nada para dar. Gabriel não sabia ler nem escrever, mas havia aprendido a entender o que as pessoas mais precisavam: uma palavra amiga, um gesto de bondade, um sorriso. Ele andava pelas ruas da cidade, indo de um lado para o outro, encontrando os mais necessitados, oferecendo o que podia, seja em forma de comida, de uma mão amiga ou de uma oração silenciosa. Era numa dessas andanças que o destino o levou até Clara. Uma tarde fria de outono, quando as árvores pareciam perder suas folhas e o céu estava coberto por nuvens cinzas.
Gabriel passava perto do hospital quando viu uma mulher parada à janela, olhando para a rua. Clara estava ali, absorta em seus próprios pensamentos com o olhar distante, como se estivesse perdida em algum lugar entre a dor e a esperança. Gabriel, com sua intuição apurada, percebeu que havia algo naquela mulher que precisava de ajuda. Ele se aproximou lentamente, como sempre fazia, sem pressa, sem invadir o espaço de ninguém. Ele olhou para Clara e, com um sorriso sincero, ofereceu-lhe uma flor amarela, uma flor que ele havia encontrado na rua. Era simples, sem beleza extravagante, mas para Gabriel ela carregava um simbolismo de esperança. Para você, disse ele com a voz suave e serena. Clara o olhou, um pouco surpresa, mas aceitou a flor. Não era algo que ela esperava, mas naquele momento parecia exatamente o que ela precisava. Um gesto de carinho, um lembrete de que ainda havia bondade no mundo, mesmo nas situações mais sombrias. Ricardo, que estava com Clara naquele momento, observou tudo com certo ceticismo. Ele não entendia como um garoto de rua poderia pensar que uma simples flor poderia trazer alguma mudança para a esposa dele, que estava tão frágil e doente. No entanto, algo naquela cena tocou uma corda, sensível dentro dele. A atitude de Gabriel, simples, mas cheia de sinceridade, parecia um reflexo de algo que ele havia perdido há muito tempo, uma conexão genuína com os outros. A partir daquele dia, Gabriel passou a aparecer com frequência na vida de Clara, sem ser convidado, mas com uma presença constante. Ele a visitava sempre que podia, trazendo sempre uma palavra de esperança, um sorriso e, acima de tudo, uma fé inabalável que parecia irradiar de seu ser. Ele falava de milagres, de oração e de pequenas vitórias cotidianas que aos olhos de Ricardo pareciam irreais, mas mesmo assim, ele não conseguia afastar o efeito que Gabriel tinha sobre Clara. Cada visita dele parecia trazer um pouco mais de luz, um pouco mais de energia para a mulher que até então parecia perder-se nas sombras da dor. Embora a ciência tivesse dado seu veredicto e Clara continuasse a lutar contra os efeitos do acidente, algo estava mudando. Gabriel, com sua presença silenciosa, estava ajudando Clara a redescobrir algo que ela quase havia perdido: a fé em si mesma, na vida e em um futuro melhor. Ricardo não sabia como isso estava acontecendo, mas o fato é que, cada vez mais, ele sentia que havia algo de extraordinário no garoto, algo que ele não conseguia explicar, mas que, de alguma forma, estava começando a mexer com sua própria visão de mundo. Os dias se arrastavam com uma monotonia dolorosa. Clara passava os momentos no hospital entre consultas médicas, fisioterapia e momentos de reflexão solitária. A dor que ela sentia era física, mas o vazio que tomava conta dela era ainda mais profundo. Ela sentia como se sua alma estivesse presa a uma realidade que ela não podia controlar, e o silêncio que a rodeava parecia amplificar suas dúvidas e inseguranças. Mas então, no meio dessa rotina angustiante, algo inesperado aconteceu. Gabriel, como sempre, apareceu na porta do quarto de Clara. Ele estava ali, sorrindo timidamente, com as mãos cheias de flores, uma mistura de margaridas, cravos e outras flores simples, mas cheias de vida. Trouxe mais flores para a senhora, disse ele, oferecendo o buquê com um sorriso genuíno. Clara, ainda incrédula com a visita do garoto, aceitou as flores com um leve sorriso. Você é muito bondoso, garoto, ela disse, tocando as flores com a ponta dos dedos. Gabriel se sentou na cadeira ao lado da cama de Clara, como se já soubesse o que fazer. Ele tinha esse jeito peculiar de entrar na vida das pessoas sem pedir permissão, mas de uma forma tão delicada que ninguém conseguia negar sua presença. Clara o observava com curiosidade, sentindo algo novo surgir dentro dela. Uma sensação de serenidade que não sentia há muito tempo. Eu acredito que a senhora vai melhorar, disse Gabriel, olhando-a nos olhos com uma sinceridade que fez Clara se perguntar se ele sabia algo que ela ainda não entendia. O senhor vai ficar bem. Eu vou orar por você. Clara sorriu de forma tímida, tocada pela convicção do garoto. Era algo que ela não via em muitas pessoas, a crença verdadeira de que a vida poderia ser diferente, que as coisas podiam mudar.
Ela se pegou desejando acreditar também. O tempo que passava com Gabriel, mesmo que em silêncio, estava deixando uma marca em sua alma. Havia algo nele que trazia paz, algo que ela não conseguia encontrar em mais nenhum lugar. Obrigada. Gabriel, disse ela, sua voz ainda suave, mas com um toque de gratidão genuína. Você é uma boa pessoa. O garoto sorriu novamente, um sorriso simples, mas carregado de uma calma que parecia transbordar. Ele não era rico, não tinha nenhum bem material para oferecer, mas sua presença era uma riqueza que ninguém poderia medir. E naquele momento, Clara sentiu que talvez fosse isso o que ela precisava, não mais tratamentos caros ou promessas de médicos, mas algo mais profundo. Algo que ela havia perdido. A fé na possibilidade de cura, não apenas física, mas interior. Ricardo, que havia chegado no hospital um pouco antes, observava de longe. Ele ainda não entendia o poder daquele encontro, mas sentia algo estranho em seu peito. Havia algo de belo na maneira como Gabriel parecia tocar Clara, como se ele soubesse exatamente o que ela precisava, sem dizer uma palavra além daquelas simples orações. Ricardo, com sua visão pragmática e cética, achava que tudo aquilo era apenas uma ilusão. Um garoto de rua com sua fé e suas flores não podia ser a solução para os problemas de Clara, mas ele não conseguia negar o efeito que Gabriel tinha sobre ela. Quando o garoto saía do quarto, Clara parecia mais tranquila, mais esperançosa. E ao contrário de tudo o que ele pensava, essa serenidade parecia ter algum valor. Naquele dia, Ricardo não disse nada a Clara sobre Gabriel, mas mais tarde, enquanto refletia sozinho em seu escritório, ele se pegou pensando sobre as palavras do garoto. Ele não sabia por quê, mas havia algo em Gabriel que o incomodava. Talvez fosse a forma simples como ele acreditava, ou o fato de que alguém tão humilde pudesse ter tanta confiança em algo tão invisível como a fé. Ricardo sempre acreditara que o mundo funcionava de uma maneira bem diferente. Era preciso trabalhar, lutar, conquistar para alcançar o sucesso. A fé para ele sempre foi uma escolha, algo que ele havia perdido ao longo do caminho. Mas agora, no meio da dor e da desesperança, ele se via mais perdido do que nunca, sem saber por onde seguir. Enquanto isso, Clara começava a se abrir para algo novo. Gabriel estava mexendo com as certezas dela, forçando-a a reconsiderar as formas de cura que ela achava que já conhecia. O garoto, com sua pureza e crença inabalável, estava se tornando uma espécie de âncora para ela em meio à tempestade. E quem sabe, ele pudesse ser a chave para algo muito maior. Os dias seguintes passaram com uma leveza incomum, algo que Clara não experimentava há tempos. Gabriel, de forma quase silenciosa, tornou-se uma presença constante em sua vida. Ele continuava visitando-a, sempre trazendo flores e palavras de fé, mas também ensinamentos simples, mas poderosos, que começaram a plantar sementes de esperança em seu coração. Feche os olhos, Dona Clara, ele disse em uma tarde fria, enquanto se sentava ao lado de sua cama. Clara, ainda cética, seguiu a instrução, mas com um leve sorriso, como se estivesse se rendendo à paciência do garoto. Agora imagine que está andando. Sinta a sensação de seus pés tocando o chão. Visualize isso todos os dias, todos os momentos. Não é uma fantasia, é a sua fé criando realidade, disse Gabriel com uma confiança que parecia contagiar a todos ao seu redor. Ele estava mais do que ensinando técnicas de visualização. Estava ensinando Clara a acreditar em algo que ela já havia perdido. A possibilidade de recuperar o controle sobre sua própria vida. Clara, ainda com os olhos fechados, tentou seguir o exercício, sentindo a leveza de sua respiração e tentando imaginar seus pés movendo-se livremente, como faziam antes do acidente. Não era fácil, mas algo dentro dela começou a se mover, como se uma centelha tivesse sido acesa. Enquanto Clara praticava esses exercícios, Ricardo se mantinha distante, observando de longe. A presença de Gabriel em suas vidas continuava a ser um mistério para ele. Embora tivesse visto a transformação emocional de Clara, como sua dor parecia ser suavizada pelo simples ato de fé do garoto, ele ainda não conseguia se convencer de que tudo isso era real. Como poderia ser? Um garoto simples, sem estudos, sem recursos,
sendo a chave para a recuperação de sua esposa? Era difícil de aceitar. Mas mesmo assim, ele não pôde evitar que uma sutil mudança começasse a acontecer dentro dele. Ele, que sempre fora tão lógico e racional, começou a questionar suas certezas. Ele nunca acreditara na cura através da fé, sempre confiara nas ciências, nas terapias e nos tratamentos médicos. Mas a recuperação emocional de Clara, por mais gradual que fosse, não podia ser ignorada. Ela estava desmoronando e agora ela parece mais calma, mais esperançosa. Talvez, apenas talvez, esse garoto tenha algo que eu não vejo, pensou Ricardo, enquanto observava Gabriel, agora sentado ao lado de Clara, com os olhos fechados, murmurando palavras de oração. A verdade era que, apesar de todo o ceticismo de Ricardo, ele começava a perceber que algum tipo de energia, estava sendo transmitido por Gabriel. Não eram apenas as palavras ou os gestos de bondade, mas uma força que vinha de algo mais profundo. Era como se Gabriel fosse um canal para algo que ele não entendia, algo que Clara estava começando a absorver. Enquanto isso, Clara, com seu corpo imóvel, começava a sentir uma diferença sutil. Havia algo em sua mente, algo que ela não podia descrever, mas que a fazia se sentir mais viva. Ela não sabia se era o simples ato de acreditar ou se as técnicas de visualização estavam realmente fazendo efeito, mas ela começou a perceber que, aos poucos, seus pés pareciam mais leves. Ela estava sonhando em voltar a caminhar, a sentir o chão sob seus pés novamente, e talvez, só talvez, isso fosse possível. Ricardo ainda não sabia como lidar com tudo isso. Ele se encontrava em uma encruzilhada emocional. A parte de si que sempre acreditara na lógica da ciência lutava contra o desejo de acreditar em algo que ele não podia controlar. Ele tentava racionalizar o que estava acontecendo, mas o fato era que ele começava a ver mudanças em Clara que ele não podia explicar. É a força dela, é a fisioterapia, nada mais, ele tentava se convencer. Mas no fundo, sabia que a fé de Clara, alimentada por Gabriel, estava de algum modo ajudando a curá-la. Numa tarde em que Gabriel não apareceu, Clara se sentiu um pouco vazia, como se algo estivesse faltando. Não era mais o seu corpo que ela sentia mais pesado, mas sua alma que parecia precisar da força de Gabriel para continuar acreditando. Ela sabia que ele logo voltaria, trazendo a sua esperança renovada. Mas naquele momento, ela se perguntava se estava apenas se iludindo, se a recuperação dela era real ou apenas um consolo momentâneo. Ricardo percebeu o estado de Clara e, pela primeira vez, não teve certeza de como confortá-la. Ele sentou ao seu lado, sem palavras. Ele sabia que a presença de Gabriel a trazia paz, mas ele, como marido, sentia que deveria ser ele quem preenchesse o vazio que ela sentia. Mas ele sabia que isso era algo que ele não conseguia fazer. A esperança, que antes parecia uma ilusão, agora estava se infiltrando no coração de Clara. E por mais que Ricardo tentasse resistir, ele começava a se perguntar se talvez, apenas talvez, a cura que ele tanto desejava para Clara não estivesse apenas na medicina, mas também naquilo que ele tinha perdido. A fé, Ricardo, como sempre, era um homem de ações, não de palavras, mas agora ele se via constantemente lutando contra algo muito mais difícil de lidar: suas próprias emoções e crenças. O que ele havia testemunhado nas últimas semanas não podia ser ignorado. Clara estava, de fato, começando a mostrar sinais de recuperação, mesmo que pequenos, mas o que mais o desconcertava era o papel que Gabriel desempenhava nessa mudança. O garoto, um menino de rua, com sua fé cega e suas palavras simples, parecia ser a chave para o que ele não conseguia alcançar. Ricardo, o homem que tinha o mundo aos seus pés, que sempre comandara tudo e todos ao seu redor, sentia-se impotente diante de algo tão sutil e invisível quanto a fé de Gabriel. O orgulho de Ricardo, esse orgulho que sempre o protegera de vulnerabilidades, agora se tornava sua prisão. Numa tarde ensolarada, Gabriel apareceu no hospital como de costume, carregando mais flores e com um sorriso que irradiava algo puro, algo que parecia impossível para um garoto que cresceu nas ruas. Ele se aproximou de Clara, que estava em sua cama,
praticando as técnicas de visualização que Gabriel lhe ensinara. A mulher mais tranquila agora passava os dias entre a esperança e a realidade, mas a energia que emanava de Gabriel fazia toda a diferença. Ricardo, como sempre, estava presente, mas à distância. Ele se mantinha em silêncio, observando, com seus braços cruzados, aquele garoto de rua que parecia ter um controle sobre a vida de Clara que ele, Ricardo, nunca teve. Seu olhar estava fixo em Gabriel, mas havia algo em seus olhos, uma mistura de desconfiança, ciúmes e talvez uma pontada de inveja. Você realmente acredita que isso vai funcionar? Ricardo não aguentou mais, e com a voz mais fria que conseguiu, interrompeu a cena. Clara olhou para ele surpresa, mas não disse nada. Gabriel, no entanto, não se intimidou. Olhou diretamente nos olhos de Ricardo, com uma serenidade que parecia transcender a idade e as circunstâncias. Eu acredito que tudo é possível quando a gente tem fé, disse Gabriel, com a mesma simplicidade de sempre, mas com uma convicção inabalável. A senhora vai melhorar. Eu sei que vai. Ricardo riu, mas de forma amarga, como se não conseguisse entender. Fé, hein? Ele balançou a cabeça, tentando esconder o desconforto que sentia. Eu pensei que o mundo fosse mais simples, mais lógico. Fé não paga contas, fé não cura doenças. A realidade é que as coisas funcionam de outra maneira, garoto. Gabriel não se deixou abalar. Ele apenas sorriu com aquele sorriso puro e desarmante. Você está certo, senhor. Fé não paga contas, mas a fé nos ajuda a encontrar forças para viver, mesmo quando tudo parece perdido. Ricardo ficou em silêncio, por um momento ainda incrédulo. O garoto não estava dizendo nada de novo, nada que ele já não tivesse ouvido em algum momento da sua vida. Mas a maneira como ele dizia aquilo com tanta certeza parecia tirar os alicerces de tudo o que Ricardo sempre acreditara. A verdade era que Ricardo não sabia o que mais podia fazer. Ele tinha lutado, feito tudo o que a medicina recomendava, gastado enormes somas de dinheiro, mas o que ele via agora não era a medicina. Era Gabriel. Era um garoto que não tinha nada, mas que parecia ter tudo. Algo que Ricardo não possuía. Há muito tempo. Fé genuína. Clara, por que você insiste em dar atenção a esse garoto? Ricardo disse finalmente, com um tom de exasperação. Ele sabia que suas palavras eram duras, mas não podia mais esconder o que sentia. Ele não sabe nada sobre o que você precisa. Ele é apenas um menino sem valor. Clara olhou para ele, sua expressão suave, mas firme. Ricardo, você não entende. Ele tem algo que nós perdemos, algo que você perdeu. Ele traz paz para mim, algo que você não consegue mais me dar. Aquelas palavras atingiram Ricardo com a força de um golpe. Ele sentiu algo pesado em seu peito, como se as palavras de Clara tivessem rasgado uma camada de seu orgulho. Ele não soubera como responder. Clara, a mulher com quem ele sempre acreditara compartilhar tudo, agora estava pedindo algo que ele não sabia como oferecer. Ele não podia mais lutar contra algo tão puro quanto a fé que Gabriel trazia para ela. Gabriel, sem dizer mais nada, se afastou da cama de Clara e, com sua simplicidade característica, disse: Eu vou orar por vocês, e um dia vocês vão entender. Ricardo observou o garoto sair da sala, sem saber o que dizer ou fazer. Ele estava agora confrontado com algo maior do que qualquer obstáculo financeiro ou profissional que ele já havia enfrentado. Ele estava sendo desafiado por algo invisível, algo que ele não podia controlar ou medir. Naquele momento, uma parte de seu orgulho, a mais resistente e egoísta, começou a rachar. Ele não sabia se estava pronto para abandonar tudo o que sempre acreditara, mas, de alguma forma, ele sabia que sua vida e a vida de Clara nunca mais seriam as mesmas. O silêncio naquela noite era profundo, mas não o suficiente para acalmar a mente de Ricardo. Ele estava em seu escritório, sentado na cadeira de couro que sempre parecia tão confortável, mas que agora parecia um lugar estranho. O ambiente de sucesso e poder que ele sempre havia cultivado não parecia mais tão importante. O dinheiro, as conquistas, a fama, tudo parecia tão distante, tão vazio diante daquilo que estava acontecendo em sua casa. Ele sabia que a presença de Gabriel havia mudado algo em Clara.
Sabia também que, em algum nível, ele não conseguia mais ignorar a paz que o garoto trazia para ela. Mas o que ele ainda não sabia era o que isso significava para ele. O que significava para ele ver Clara se entregando a uma fé simples, uma fé que ele mesmo havia abandonado há muito tempo. Foi então que ele viu. A Bíblia de sua mãe, esquecida na estante há anos, estava ali, bem à sua frente. Ele a pegou com as mãos trêmulas, sentindo o peso daquilo que representava. A capa estava gastada, as páginas amareladas pelo tempo, mas o que ele sentia ao tocá-la era algo diferente, algo que ele não experimentava há muito tempo, uma sensação de pertencimento, de uma ligação perdida. Ricardo não sabia exatamente o que procurava, mas algo dentro dele o forçava a abrir o livro. As palavras pareciam se desdobrar diante dele, carregadas de uma sabedoria que ele se esquecera. Ele passou os dedos pelas páginas, parando aleatoriamente. Foi quando os olhos dele caíram sobre um versículo que lhe parecia estranho e familiar ao mesmo tempo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Aquelas palavras ecoaram em sua mente, reverberando em seu peito como um chamado. Ele havia lido aquelas palavras tantas vezes quando era mais jovem, mas agora elas pareciam ter um novo significado, como se estivessem falando diretamente com ele, como se o convidassem a voltar para algo que ele abandonara sem perceber. A verdade, a fé, o caminho, tudo aquilo parecia distante de sua vida. Mas agora, naquele momento, ele não conseguia mais ignorar a sensação de que algo estava sendo desperto dentro dele. Ele sentiu uma onda de emoções e pensamentos se misturando dentro de si. Por muito tempo, ele achara que sua vida precisava de controle absoluto, que tudo deveria ser dominado pela lógica, pela razão. Mas, à medida que olhava para Clara, sentia que a verdadeira força estava na rendição, na entrega àquilo que não podia ser explicado, na fé. E com isso, vinha a dor de ter se afastado disso por tanto tempo. Ricardo fechou os olhos por um momento, com a Bíblia nas mãos. Ele não sabia o que fazer com aquele sentimento, mas sabia que algo precisava mudar. Ele havia perdido tanto tempo, preso em suas próprias ideias e orgulho. Era hora de deixar o que estava preso dentro de si vir à tona. Na manhã seguinte, Clara acordou e encontrou Ricardo na sala de estar, sentado em uma poltrona, com a Bíblia aberta ao seu lado. Ele parecia mais calmo, mais sereno, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Quando Clara entrou na sala, ele a olhou com um sorriso suave, algo que ela não via há muito tempo. Eu não sei por onde começar, ele disse, a voz um pouco rouca, como se estivesse se lembrando de palavras que há muito haviam ficado guardadas. Mas quero tentar. Quero tentar encontrar a fé novamente. Quero tentar entender o que você encontrou. Clara? Clara ficou em silêncio por um momento, observando-o. Não era a primeira vez que ele falava de fé, mas desta vez havia algo diferente em sua voz, algo mais genuíno, mais sincero. Ela sentou-se ao lado dele, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. Ricardo, você não precisa entender tudo de uma vez, ela disse com suavidade. A fé é como uma semente. Ela começa pequena, mas com o tempo cresce. E talvez, só talvez, você tenha dado o primeiro passo. Ricardo olhou para ela, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que as palavras dela faziam sentido. Ele não sabia exatamente o que a fé significava para ele ainda, mas sabia que estava disposto a explorar, a buscar. Era como se, após tantos anos de negação, ele estivesse finalmente permitindo que algo novo entrasse em sua vida. Eu quero acreditar, Clara. Eu quero encontrar algo que eu possa confiar de novo. Ele disse, suas palavras carregadas de um desejo sincero, mas ainda cauteloso. A vida tem sido muito difícil, sem algo em que acreditar. Clara sorriu, e pela primeira vez, Ricardo viu nela algo mais do que a mulher que ele tinha conhecido. Ela era uma mulher que, embora fragilizada fisicamente, estava mais forte do que ele jamais imaginara, e esse ponto de força estava em sua fé. E você vai encontrar, Ricardo. Eu sei que vai, ela respondeu, com uma confiança serena.
Tudo o que precisamos fazer é dar o primeiro passo, e você já deu. Ricardo olhou para a Bíblia, suas palavras ressoando em sua mente. Ele ainda tinha muitas perguntas, muitas dúvidas, mas pela primeira vez, ele sentiu uma paz interior que não dependia do sucesso, da riqueza ou do controle. Era uma paz que vinha de um lugar mais profundo, mais verdadeiro. E assim como uma semente sendo plantada em solo fértil, a fé começava a crescer dentro de Ricardo. Ele ainda não sabia para onde essa jornada o levaria, mas algo dentro dele sabia que ele estava no caminho certo. O vento da manhã entrava pela janela do quarto de Clara, fazendo com que as cortinas brancas dançassem suavemente. Ela estava acordada antes de Ricardo, como de costume, e seu olhar estava fixo na janela, onde a luz do sol começava a acariciar a paisagem. Havia uma paz em seu coração, uma paz que ela não experimentava desde o dia do acidente. Era como se uma corrente suave de esperança estivesse se infiltrando em sua vida, e ela sabia de onde vinha. Era Gabriel. Nas últimas semanas, Clara sentia-se diferente. As sessões de fisioterapia, que antes pareciam fúteis e dolorosas, agora traziam uma sensação de progresso. Ela não conseguia explicar como, mas algo dentro de seu corpo parecia responder aos exercícios. Pequenos movimentos, quase imperceptíveis, mas suficientes para alimentar sua fé e confiança. Ela ainda estava longe de se levantar e andar, mas os sinais de recuperação eram evidentes. Quando Ricardo entrou no quarto, notou o sorriso suave de Clara. Algo nele parecia ter mudado também. Ele estava mais sereno, mais presente, e sua atitude em relação a Clara parecia mais calorosa, mais compassiva. Ele se aproximou dela e se sentou ao seu lado na cama. "Como você está se sentindo hoje?" ele perguntou, com uma gentileza que Clara não via nele há tempos. "Melhor, Ricardo", ela respondeu, sua voz calma, mas com um brilho nos olhos. "Eu senti alguma coisa, um movimento, um pequeno movimento no pé esquerdo." Ricardo a olhou com atenção, os olhos fixos em Clara, como se esperasse por mais explicações, mas ao mesmo tempo não soubesse como reagir. Ele se acostumara com a ciência, com os médicos e os tratamentos, mas o que Clara estava dizendo não podia ser facilmente explicado por nenhuma dessas coisas. Era algo mais. "Um movimento?" Ricardo repetiu, seu tom desconfiado, mas com uma ponta de esperança. "Você acha que pode ser uma recuperação real?" Clara sorriu, a confiança crescendo dentro dela. "Eu não sei, Ricardo, mas eu sei que estou mais forte. Cada dia é uma luta, mas sinto que estou mais perto de algo. E não posso ignorar o que aconteceu ontem. A fisioterapeuta disse que foi o melhor progresso que ela já viu em mim." Ricardo se levantou, andando pela sala enquanto refletia sobre as palavras de Clara. Ele sabia que aquilo era algo extraordinário. Ele não queria se iludir, mas os sinais estavam ali, claros como o dia. Os médicos ainda não acreditavam que ela pudesse andar novamente, mas aqueles pequenos milagres, como Clara os chamava, pareciam estar se acumulando a cada dia. Enquanto ele tentava compreender o que estava acontecendo, sua mente também voltava àquela noite, quando ele havia começado a abrir seu coração à fé. Não conseguia negar a influência de Gabriel, ou o que a presença do garoto estava fazendo em sua vida e na vida de Clara. Ele ainda não sabia exatamente como a fé se encaixava na ciência, mas agora ele estava disposto a procurar respostas. Naquele momento, Gabriel apareceu como sempre, com sua alegria contagiante. Ele entrou na sala, trazendo consigo um pequeno vaso de flores amarelas. Clara sorriu ao vê-lo, como se ele fosse uma parte essencial de sua recuperação, e ao ver o sorriso de Clara, algo dentro de Ricardo se aqueceu. "Bom dia, dona Clara, bom dia, senhor Ricardo", Gabriel exclamou com entusiasmo. "Eu trouxe essas flores para a senhora. Eu sei que elas vão ajudar." Clara recebeu as flores com um sorriso genuíno, e Ricardo, observando tudo, não pôde deixar de se perguntar o que havia naquela criança. Como um garoto que não tinha nada podia ser a chave para tanto. Ele ainda não compreendia, mas sabia que algo em Gabriel tocava um lugar profundo em sua alma. "Você trouxe flores novamente, Gabriel."
Clara perguntou, acariciando as pétalas delicadas. Sim, dona Clara. A avó sempre dizia que flores curam a alma. E você está precisando de cura, não está? Clara olhou para ele com um olhar doce. Você tem razão, Gabriel. Estou precisando de cura e acho que você trouxe algo mais do que flores para mim. Ricardo, por sua vez, permaneceu em silêncio, observando o garoto e Clara. Havia algo de genuíno e simples na maneira como Gabriel falava e se comportava, algo que ele ainda não conseguia explicar, mas que estava começando a reconhecer como verdadeiramente importante. Ele não sabia o que mais podia esperar da vida, mas naquele momento ele sentiu uma conexão com Gabriel e com Clara que ia além do que ele entendia. Ricardo, Clara disse de repente, quebrando o silêncio em que ele estava imerso. Eu sei que você está cético sobre isso, sobre tudo o que está acontecendo, mas eu sinto que minha recuperação é real. Acredito que talvez seja a junção de tudo. A ciência, a fisioterapia e a fé que Gabriel trouxe. Acho que essa combinação está me permitindo curar, de maneiras que nem os médicos podem explicar. Ricardo olhou para ela, tentando esconder sua dúvida, mas algo dentro dele o fazia acreditar. Ele não sabia como, mas a mudança era palpável. Clara estava mais viva, mais vibrante, mais cheia de esperança do que ele jamais a vira. E de alguma forma isso estava acontecendo graças àquele menino simples. Ele respirou fundo, tomando uma decisão silenciosa. Eu vou começar a entender isso, Clara. Eu prometo. Vou tentar entender o que você e Gabriel encontraram. E quem sabe, talvez eu também encontre algo que eu não sabia que estava perdido. Clara sorriu, tocando sua mão suavemente. Você não está perdido, Ricardo. Você está apenas começando a encontrar o caminho. Enquanto o dia passava, o pequeno milagre de Clara continuava a crescer, e Ricardo começava a se abrir para possibilidades que antes lhe pareciam impossíveis. Ele não sabia o que o futuro traria, mas sabia que sua vida estava mudando de maneiras que ele nunca imaginara. Era uma manhã cinza, com nuvens densas, e uma leve chuva que caía sem parar. Ricardo estava no escritório quando o telefone tocou. Era uma ligação inesperada, que tirou de sua mente todos os pensamentos sobre negócios e preocupações financeiras. O som da voz do outro lado da linha lhe trouxe uma sensação de urgência. Senhor Ricardo, é sobre o Gabriel, disse a voz do assistente social, sua voz tensa e sem rodeios. Ele está muito doente. Precisamos que o senhor venha imediatamente. O coração de Ricardo disparou. A sensação de pânico foi imediata. Gabriel, o garoto que de alguma forma havia sido a chave para a recuperação de Clara, estava em perigo. Ele mal conseguia pensar direito, mas sabia que tinha que agir rápido. O assistente social explicou rapidamente que Gabriel havia apresentado sintomas graves e estava sendo levado para o hospital. A notícia foi um golpe que Ricardo não soubera como processar. Ao chegar ao hospital, Ricardo sentiu uma pressão no peito, uma sensação de impotência. Ele nunca havia sido alguém que lidava bem com a vulnerabilidade. Sempre se considerou forte, controlado, capaz de lidar com qualquer situação. Mas agora, ao ver Gabriel inconsciente em uma cama de hospital, ele não sabia o que fazer. Clara estava ao lado da cama, seus olhos cheios de preocupação, mas com uma calma impressionante. Gabriel estava fraco, seus lábios pálidos, e um fio de suor corria pela testa do garoto. Clara segurava a mão dele com firmeza, como se quisesse transmitir sua força. Clara, Ricardo disse, a voz falhando. O que aconteceu com ele? O que os médicos dizem? Clara olhou para ele com uma tristeza profunda nos olhos. Não sabem, Ricardo. Eles fizeram todos os exames, mas nada parece explicar o que está acontecendo. Eu sinto que ele está em risco, que algo maior está em jogo aqui. Eu sei que é difícil de entender, mas é como se ele estivesse esgotado, como se sua energia estivesse se esvaindo. Ricardo se aproximou da cama, olhando para o garoto. Ele sentiu uma onda de empatia por Gabriel, uma dor inexplicável por ver alguém tão jovem e inocente em um estado tão crítico. Embora ele não entendesse completamente o que estava acontecendo, sabia que não podia perder o garoto, não depois de tudo o que ele havia feito por Clara.
Vamos encontrar uma maneira de ajudá-lo, disse Ricardo, sua voz agora firme, com a determinação que ele costumava usar nos negócios, mas agora voltada para algo mais importante, algo que transcendia o mundo material. O médico entrou na sala naquele momento, interrompendo o silêncio tenso. Ele parecia cansado, mas sua postura era profissional. Senhor Mendes, temos algumas novidades. Fizemos o que pudemos, mas a situação é crítica. Gabriel está com uma infecção rara que parece afetar seu sistema imunológico. Precisamos de um tratamento especializado imediatamente. Ricardo ficou tenso. A ideia de um tratamento especializado que talvez fosse difícil de encontrar o deixou inquieto. Quanto tempo ele tem? Perguntou, sua voz cortante, mas cheia de preocupação. É difícil dizer. Precisamos de um tratamento intensivo, mas precisamos de uma autorização para iniciar o procedimento. E isso dependerá de muitos fatores, inclusive da sua capacidade financeira, disse o médico. Ricardo não hesitou. Ele sabia que o dinheiro não seria um problema. Mas a situação de Gabriel parecia muito mais complexa do que ele imaginava. Ele olhou para Clara, que estava completamente absorta na situação, com os olhos fixos no menino. Ela parecia saber algo que ele ainda não conseguia entender. Ricardo, Clara disse suavemente, sem desviar os olhos de Gabriel. Eu sei que não faz sentido, mas eu acredito que há algo mais por trás disso. Eu sinto que ele não está apenas doente. Eu sinto que essa é uma luta espiritual, que algo está tentando tirá-lo de nós. Ricardo olhou para ela, perplexo. O que você quer dizer com isso, Clara? Estamos falando de uma infecção, de um tratamento médico. Não pode ser algo mais. Clara suspirou, olhando finalmente para ele. Eu sei que você não entende, mas eu sinto que Gabriel foi enviado para nós por uma razão. Ele não é só uma criança. Ele é uma chave. E agora ele está em perigo. Talvez porque a nossa fé tenha sido testada. Talvez ele precise de mais do que apenas um tratamento médico. Talvez precise de algo que nem eu, nem você conseguimos ver ainda. Ricardo ficou em silêncio, refletindo sobre suas palavras. Não sabia o que pensar, mas algo dentro de si lhe dizia que Clara estava certa. Gabriel não era apenas uma criança de rua. Ele representava algo maior, algo que ainda estava além de sua compreensão. Eles precisavam de respostas. E, mais do que nunca, Ricardo percebeu que a batalha de Gabriel não era apenas contra uma doença, mas contra forças que ele não sabia como enfrentar. Naquele momento, a fé de Clara e a inquietação de Ricardo se entrelaçaram. Ele sabia que tinha que ir além da ciência, além daquilo que ele entendia para salvar o garoto. Mas, acima de tudo, sabia que não podia fazer isso sozinho. Era uma jornada que eles precisavam percorrer juntos. Clara olhou para Ricardo e, sem palavras, ele soube o que ela estava pedindo. Eles precisavam lutar por Gabriel. De qualquer maneira, o hospital estava em silêncio, exceto pelo som constante dos monitores e das vozes distantes dos médicos e enfermeiros. Gabriel estava finalmente estável, mas ainda inconsciente, e o medo de perder a criança os consumia. Clara passava horas ao lado dele, tocando sua mão com carinho, como se sua presença fosse o único remédio que ainda poderia salvar o garoto. Ricardo, por outro lado, estava no corredor do hospital, fazendo algumas ligações, tentando garantir o tratamento necessário para Gabriel. Mas as coisas não estavam fáceis. O custo do tratamento especializado estava além de suas possibilidades imediatas, e por mais que ele soubesse que o dinheiro não deveria ser uma preocupação agora, ele não conseguia ignorar as limitações do sistema. A porta do quarto de síntese Gabriel se abriu, e uma mulher de aparência severa entrou, acompanhada de um assistente social. Ela se aproximou de Ricardo com uma expressão impassível, e ele sentiu um calafrio ao vê-la. Senhor Mendes, disse ela, sua voz fria e direta. Eu sou a doutora Helena Campos, responsável pelo caso de Gabriel. Estamos preocupados com a sua recuperação, mas também precisamos discutir outra questão. Ricardo olhou para ela perplexo. Outra questão? Estamos tratando da saúde dele. Não vejo como outra questão possa surgir agora. A doutora Helena ajustou seus óculos e olhou para ele com seriedade. Gabriel não tem um responsável legal imediato. A questão da guarda dele precisa ser resolvida.
Não podemos prosseguir com o tratamento sem uma autorização formal de um responsável. Clara, que havia entrado discretamente no corredor, ouviu a conversa e se aproximou tomando a palavra. Eu sou a responsável por ele, doutora Helena. Gabriel é minha responsabilidade, e você sabe disso. A doutora Helena olhou para Clara com uma expressão cética. Você não tem documentos legais que comprovem isso. Gabriel não é seu filho nem seu parente de sangue. A guarda de uma criança não pode ser transferida assim, sem mais nem menos. Ricardo, que estava observando a cena com crescente frustração, interveio. Clara é quem cuida dele. Ela é a responsável por Gabriel, muito mais do que qualquer um que tenha vínculo de sangue com ele. O que estamos discutindo aqui não é apenas a questão legal, mas o que é melhor para ele. A doutora Helena parecia impassível, mas o assistente social que estava ao lado dela parecia mais compreensivo. Entendo o que está dizendo, mas as regras são claras. Não podemos permitir que Clara tome decisões legais sobre Gabriel sem uma ordem judicial. Precisamos iniciar o processo de guarda e, até lá, ele precisa de uma decisão clara sobre quem será o responsável por ele. Clara olhou para Ricardo, e a angústia em seus olhos era palpável. Ela sabia o que aquilo significava. Ela estava lutando pela vida de Gabriel, e agora teria que lutar também para garantir que ele ficasse sob seus cuidados. E, ao fazer isso, ela sabia que estava enfrentando algo muito maior do que qualquer batalha legal. Ela estava enfrentando um sistema que não reconhecia o que realmente importava: o amor. Ricardo percebeu o peso da situação e, pela primeira vez, sentiu a urgência do momento. Ele olhou para Clara e, sem palavras, soube o que ela precisava. Dele. Ele sabia que não poderia ser apenas um espectador naquela luta. Ele tinha que ser mais do que isso. Ele tinha que ser um aliado. E mais do que isso, ele tinha que ser alguém que estivesse disposto a lutar por Gabriel como se ele fosse seu próprio filho. Eu vou ajudá-la, disse Ricardo, sua voz firme. Vou lutar por Gabriel. Vou fazer o que for necessário para que ele fique com você. A doutora Helena pareceu surpresa pela resposta de Ricardo, mas não disse nada. Ela apenas fez um aceno de cabeça e se afastou, dando espaço para que o assistente social tomasse a frente do processo legal. Enquanto eles começavam a discutir os próximos passos, Clara se aproximou de Ricardo, agradecendo-lhe com um olhar, cheio de gratidão. Ela sabia que aquele momento marcava uma mudança. Não era mais sobre os negócios, a riqueza ou o poder que Ricardo tinha. Era sobre algo muito mais profundo, algo que transcende os laços de sangue. Gabriel não era filho biológico de nenhum deles, mas para Clara e Ricardo, ele já fazia parte da família. A ideia de laços de sangue parecia pequena diante da força do que estavam construindo juntos. Naquela noite, enquanto Gabriel ainda descansava, Ricardo ficou ao lado de Clara, refletindo sobre o que haviam vivido até ali. Ele nunca imaginou que algo tão pequeno, como o gesto de um menino de rua, pudesse ter mudado sua vida de forma tão profunda. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que, se houvesse uma coisa pela qual valesse a pena lutar, era por aquele garoto e pela mulher que ele começava a redescobrir. Os dias passaram lentamente, com Gabriel permanecendo sob cuidados médicos intensivos. A infecção rara ainda se mostrava implacável, e os médicos continuavam a lutar contra o tempo. Mas o garoto estava em um estado crítico, e os sinais de melhora eram escassos. A luta pela vida de Gabriel parecia estar em um impasse, e o medo de perder tudo o que haviam conquistado juntos se tornava uma presença constante na mente de Clara e Ricardo. Clara não se afastava de Gabriel. Ela estava ali dia e noite, ao lado da cama do menino, segurando sua mão, murmurando palavras de esperança, mas sentindo cada vez mais a exaustão física e emocional pesar sobre ela. Era como se o mundo ao seu redor tivesse parado, e ela estivesse à mercê de uma batalha maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Ricardo, por outro lado, tinha se imerso em uma maratona de contatos, tentando encontrar novos tratamentos, especialistas, qualquer coisa que pudesse salvar Gabriel. Ele estava cada vez mais frustrado com as limitações da medicina, mas não desistia.
Ele sabia que precisava de mais do que apenas a força da ciência para garantir que o menino sobrevivesse. Uma noite, quando o silêncio do hospital parecia ainda mais profundo, Clara entrou na sala de espera onde Ricardo estava, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela o encontrou sentado, a cabeça baixa, perdido em pensamentos. Ele olhou para ela sentindo a dor em seus olhos, mas também uma força inabalável que ele não conseguia compreender completamente. Ricardo, eu não posso mais. Não sei até quando consigo continuar assim, Clara disse, sua voz quebrada pela tensão. Eu preciso acreditar que ele vai melhorar. Preciso acreditar que a luta vale a pena, mas estou tão cansada. Ricardo se levantou rapidamente, indo até ela, colocando a mão em seu ombro. Clara, você não está sozinha. Não estamos sozinhos. Nós temos que continuar lutando. Gabriel, ele precisa de nós. Clara olhou para ele, seus olhos transmitindo a dor de uma mulher que já havia se perdido e encontrado tantas vezes na luta pela vida. E se nós não pudermos salvar o Gabriel, Ricardo? E se tudo isso for em vão? Ricardo apertou o ombro dela com força, sentindo a angústia dela se refletir em sua própria alma. Não podemos pensar assim. Precisamos de fé. Precisamos continuar. Naquela noite, Clara e Ricardo permaneceram juntos até tarde, compartilhando suas inseguranças, mas também suas esperanças. Ambos estavam exaustos, mas havia algo entre eles, um laço formado pela necessidade de lutar pelo bem de Gabriel. E em meio a tudo isso, algo mudou dentro de Ricardo. Ele sabia que a única maneira de realmente ajudar o garoto de verdade era ir além da medicina, além daquilo que ele conhecia. Era como se o curso de sua vida estivesse se redesenhando diante de seus olhos, como se a sua própria humanidade fosse sendo remodelada à medida que ele se entregava ao que mais temia, a necessidade de acreditar em algo maior do que ele mesmo. Enquanto os dias passavam e Gabriel ainda lutava pela vida, Clara estava determinada a nunca deixar a esperança se apagar. Em suas orações diárias, ela não pedia milagres, mas pedia forças para continuar a luta. Ela sabia que não podia salvar Gabriel sozinha, mas, ao lado de Ricardo, ela acreditava que, juntos, poderiam encontrar uma forma de dar ao menino a chance que ele merecia. Em uma noite particularmente difícil, quando parecia que tudo estava perdido, Clara se ajoelhou na capela do hospital, sozinha, e fez uma oração silenciosa. Não pedia pela cura imediata, nem pelo milagre que todos estavam esperando. Ela simplesmente pediu por mais tempo, mais oportunidade, mais forças para continuar a jornada. Ricardo, por sua vez, começou a refletir sobre o que ele próprio buscava na vida. Ele sempre teve o controle sobre tudo, mas agora estava diante de algo que ele não podia controlar. Ele sentia o peso da responsabilidade sobre os ombros, mas também a consciência de que o amor, a fé e a perseverança poderiam ser as armas mais poderosas de todas. Naquela noite, algo parecia se mover no ar. Quando Ricardo entrou na capela para procurar Clara, ele a encontrou com os olhos fechados, uma expressão de serenidade em seu rosto que ele não via há tempos. Algo nela havia mudado. E pela primeira vez desde que Gabriel havia adoecido, Ricardo se sentiu esperançoso. No dia seguinte, quando os médicos revisaram o estado de Gabriel, algo surpreendente aconteceu. Sua condição parecia ligeiramente melhor. Não havia explicação científica imediata para a melhora, mas os sinais estavam ali. Gabriel estava começando a reagir aos tratamentos, e a equipe médica estava otimista, embora ainda cautelosa. Ricardo e Clara se entreolharam com um olhar silencioso, mas cheio de significado. Talvez finalmente algo estivesse mudando. Talvez a batalha que haviam travado até aquele momento estivesse começando a dar frutos. A capela do hospital era um lugar silencioso, iluminado apenas pela luz suave das velas que tremeluzia. O ambiente, apesar de ser simples, tinha algo profundamente reverente, como se as paredes guardassem memórias de todas as orações e esperanças depositadas ali ao longo dos anos. Clara, mais uma vez, estava de joelhos, seus olhos fixos nas velas e sua mente em oração silenciosa. Era um pedido simples, forças para continuar
esperança para todos. Ricardo, que havia se afastado por um momento, entrou na capela sem fazer barulho, como se temesse interromper o momento de Clara. Ele a observou por um instante, a mulher que agora se tornara mais do que uma parceira de luta. Ela era a razão pela qual ele acreditava que poderia haver algo além do materialismo e do controle. Ela lhe mostrara uma fé que ele há muito havia esquecido. Sem saber o que a motivava, ele se aproximou e se ajoelhou ao lado dela. As palavras que ele queria dizer se perdiam em sua garganta, mas ele simplesmente estendeu a mão e a tocou, oferecendo-lhe apoio sem dizer uma palavra. Clara, sentindo sua presença, olhou para ele com um sorriso suave, cansado, mas cheio de uma calma que ele não via há dias. Ricardo, estamos fazendo tudo o que podemos. Se a vida de Gabriel depende de nossa força, vamos manter essa força viva, não importa o que aconteça. Ricardo apertou sua mão e, pela primeira vez em semanas, sentiu a paz que ela transmitia. Ele sabia que algo precisava mudar. Eles estavam tão imersos no sofrimento e na incerteza que se esqueciam do poder da fé que os unia desde o início. Era hora de um último esforço, algo mais do que palavras ou intenções. Vamos rezar juntos, Clara, como nunca rezamos antes. Ele disse, sua voz carregada de sinceridade. Vamos pedir por ele, vamos pedir por todos nós. Clara concordou, e juntos começaram a recitar as orações que Clara costumava fazer todos os dias, mas agora com uma intensidade renovada. Não se tratava apenas de palavras, era uma entrega genuína, uma tentativa de se conectar com algo maior, com a energia que guiaria suas ações. Enquanto rezavam, a sensação de paz tomou conta deles. Clara sentiu como se as paredes da capela estivessem se fechando ao redor deles, criando um espaço sagrado onde nada mais importava. O tempo parecia desacelerar. O murmúrio da oração, o som de suas respirações, tudo se fundia em um único momento de comunhão. Após alguns minutos, Clara se levantou devagar e olhou para Ricardo. Agora, vamos para Gabriel. Ele precisa de nós. Ricardo a seguiu sem hesitar. Ao entrarem no quarto de Gabriel, um médico estava de pé ao lado da cama do garoto, com uma expressão que Clara não sabia ler. Ele olhou para eles, surpreso, e então disse: Eu não sei como explicar, mas os sinais de melhora são claros. Gabriel está reagindo de maneira inesperada. A infecção começou a ceder de forma notável. A febre caiu e seus batimentos estão mais estáveis. Clara ficou em silêncio, não conseguindo processar as palavras do médico. Ela olhou para Ricardo que, assim como ela, parecia atônito. Eles tinham feito tudo o que podiam, mas nunca imaginariam que algo tão simples quanto a fé, algo tão puro e silencioso, teria um impacto tão grande. Isso é um milagre? Clara perguntou, sua voz quase inaudível. O médico hesitou por um momento antes de responder. Não sabemos dizer. A medicina tem seus limites, e o que estamos vendo agora é algo que não conseguimos explicar completamente. O tratamento está funcionando, mas em um caso como o de Gabriel, nunca se pode subestimar o poder de um fator externo. Pode ser que o que ele precisasse fosse isso. Ricardo olhou para Clara, um sorriso suave surgindo em seu rosto. Ele nunca havia acreditado completamente no poder das orações. Mas, naquele momento, com Gabriel começando a melhorar, com sua saúde se estabilizando aos poucos, ele sentia como se estivesse vendo algo que transcende sua compreensão. Obrigado, Clara, ele sussurrou olhando para ela com uma gratidão que ia além das palavras. Não foi só minha fé, Ricardo, ela respondeu. Foi a nossa. Foi a nossa luta, nossa união. E Gabriel, ele merece nossa fé. Ele merece todo o amor que podemos oferecer. Enquanto o médico se retirava para dar espaço para os dois, Clara se aproximou da cama de Gabriel. Ela segurou sua mão e, com um sorriso em seus lábios, murmurou: Você vai ficar bem, meu filho. Nós te amamos. Ricardo ficou ao lado dela, observando o garoto. Ele sentia uma conexão com Gabriel que nunca imaginou sentir. Talvez ele não fosse seu filho biológico, mas naquele momento ele era mais do que isso. Gabriel era parte de sua família agora.
e ele faria tudo o que fosse necessário para protegê-lo e para ajudá-lo a continuar a viver. O vento suave da manhã entrou, pela janela aberta, trazendo consigo o frescor da primavera. A casa de Ricardo e Clara, agora uma verdadeira casa, estava tranquila. Era como se o mundo lá fora não existisse, como se tudo o que realmente importasse estivesse ali, dentro daqueles 4 cantos, onde os ecos da luta e da superação ainda estavam vivos no coração deles. Ricardo se sentou na varanda, olhando para o jardim onde Gabriel brincava com uma bola. O sorriso do garoto era como um farol que iluminava tudo ao seu redor. E ao vê-lo, Ricardo sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. Ele havia sido um homem arrogante, distante da fé, sem uma verdadeira conexão com os outros. Mas tudo aquilo havia mudado. Ele havia encontrado a verdadeira razão para viver. E essa razão era a sua família. Clara se aproximou e sentou ao seu lado, seu rosto sereno e seus olhos refletindo a mesma paz que ele sentia. Eles não precisavam dizer nada. O silêncio entre eles era confortável, cheio de entendimento e cumplicidade. Havia um vínculo ali que nada poderia quebrar. Uma confiança que havia sido construída com sacrifícios, lágrimas e muitas noites em claro. Você está pensando em tudo o que aconteceu, não é? Clara perguntou, quebrando o silêncio. Ricardo olhou para ela, um sorriso suave se formando em seus lábios. Sim, às vezes me pego pensando em como as coisas mudaram tão rápido, como nós mudamos. Não faz muito tempo, eu mal conseguia enxergar além do meu próprio ego e agora eu vejo a vida de uma forma totalmente diferente. Clara assentiu. A fé faz isso com a gente. Não é sobre acreditar em algo distante, é sobre acreditar no que está bem na nossa frente, no que temos ao nosso lado, mesmo que às vezes não pareça ser o suficiente. Ricardo se virou para ela, os olhos carregados de gratidão. Eu te devo tudo, Clara. Eu não seria o homem que sou hoje se não fosse por você. Você me fez ver além da minha arrogância, me fez acreditar novamente no que realmente importa. Clara sorriu, tocando sua mão com carinho. Não fomos só nós, Ricardo. Foi a nossa luta, a nossa fé em Gabriel e em nós mesmos. Esse é o milagre, o que conseguimos juntos. Ricardo olhou para o filho, que agora corria pelo jardim, brincando com o cachorro que eles haviam adotado pouco depois de sua recuperação. Gabriel estava forte, saudável, com o brilho nos olhos de quem finalmente entendia que havia encontrado um lar. Para ele, aquele era o fim de uma longa jornada de sofrimento e solidão. Ele está feliz, Ricardo murmurou, a emoção apertando sua garganta. Eu nunca imaginei que seria capaz de dar a ele uma vida como essa. Clara sorriu, os olhos brilhando. Ele sempre foi capaz de encontrar felicidade, Ricardo. Nós apenas fizemos o nosso melhor para ajudar. E ele nos deu a oportunidade de sermos uma família. Por um momento eles ficaram em silêncio, observando Gabriel brincar. A luz do sol parecia brilhar mais intensamente naquele dia, como se o próprio universo estivesse celebrando a vitória deles. Era como se a vida tivesse se reconfigurado para todos, e o futuro agora se desenhava diante deles, cheio de possibilidades e esperança. Você sabia, Clara, Ricardo começou, sua voz firme, que mesmo nos momentos mais escuros a gente sempre tem uma escolha? A escolha de lutar ou de desistir. Nós escolhemos lutar, e de algum modo, isso trouxe de volta tudo o que perdemos. Clara olhou para ele com um sorriso carinhoso. E agora podemos olhar para frente. Não importa o que o futuro traga. O importante é que temos uns aos outros. Ricardo se levantou e foi até Gabriel, que, ao vê-lo, correu em sua direção. O garoto o abraçou com força, e Ricardo sentiu o calor de seu corpo como uma confirmação do que ele sempre soubera, mas nunca tivera coragem de admitir. A verdadeira força da vida não estava nos bens materiais ou no controle, mas no amor. Eu te amo, papai, Gabriel disse, sua voz vibrando de emoção. Eu também te amo, meu filho, Ricardo respondeu, apertando-o nos braços. Clara se aproximou e, juntos, os 3 formaram um círculo de união, onde nada mais parecia impossível. A vida os havia testado, mas ao final eles haviam encontrado o que realmente importava: a fé, o amor, a família.
E com isso a jornada de milagres estava apenas começando. Com isso, a jornada de Ricardo, Clara e Gabriel chega ao fim, mas com um novo começo se delineando no horizonte. A história se fecha com a certeza de que milagres não são apenas eventos grandiosos e improváveis, mas sim as mudanças sutis que acontecem quando nos abrimos para o amor, a fé e a verdade das relações humanas.